Bom dia. Estamos aqui reunidos para o debate entre as chapas que concorrem à eleição para a direção da DUMB para o biênio 2012-2014, conforme foi deliberado pela Assembleia Geral da DUMB. Existem duas chapas inscritas, mas, infelizmente, a chapa 1 não compareceu, apesar do convite feito pela Comissão Eleitoral, e também, portanto, conforme também já aprovado na Assembleia, caso uma das chapas não comparecesse, a outra chapa teria espaço, então, para fazer suas colocações. Portanto, eu convido aqui para compor a mesa os integrantes da chapa 2, Maria Lúcia Leal e Erlando Rezes. Bem, então, eu convido a professora Maria Lúcia Leal para fazer suas colocações a respeito das propostas da chapa 2. Um bom dia a todos e todas. Queríamos, em primeiro lugar, nós da chapa 2, a DUMB para Valer, agradecer à TV Universitária, sobretudo porque hoje, para nós, é muito importante, dia 7 de maio, um dia antes das eleições para a DUMB, que acontecerão amanhã, dia 8 e 9. Queríamos convocar toda a comunidade universitária, os professores, sobretudo, porque dirige a ele exatamente esse momento, essa sessão de participação e democratização de todos os professores da nossa universidade para escolher, aquela chapa, a DUMB para Valer, que realmente vem na sua história, na sua tradição, especialmente com seus 10 componentes e mais de 180 colaboradores e apoiadores, tem uma trajetória nessa universidade de luta, tem insistido em democratizar os espaços dessa universidade, sobretudo a DUMB, nas suas participações em diversos momentos na história da luta por melhores condições de trabalho, por uma universidade pública de qualidade, democrática. Sobretudo, a centralidade do trabalho tem um efeito potencializador na nossa história como candidatos à DUMB, nesse período que agora se inicia, de batalhar em fortalecer as condições de trabalho dos professores dessa universidade, melhorar e estender essa qualidade de trabalho, seja pelas campanhas salariais e tantas outras formas de expressão desta luta, também não só para o campus Darcy Ribeiro, mas para os campos, todos os campos que hoje estende a Universidade de Brasília, como uma proposta de democratizar a educação para todos e, sobretudo, nos espaços periféricos do Distrito Federal. Essa luta incansável de melhorar a qualidade de ensino por meio da organização dos trabalhadores dentro da sua seção sindical, que é a DUMB, é uma das nossas propostas fortes. Queremos fortalecer a participação desses professores, qualificar a democracia representativa, somando com a democracia participativa. É preciso que os conselhos de representantes sejam efetivamente potencializados, coisa que foi despolitizada na gestão anterior. Não tenha dúvida que a DUMB para Valer, a nossa chapa 2, aqui, infelizmente, debatendo sobre a égide de um monólogo, porque a chapa 1 não participou e contrariou esse espaço democrático que foi escolhido por uma assembleia dentro da DUMB, mostra exatamente a diferença entre chapa 1 e chapa 2. A chapa 2 não teme o diálogo, não teme a crítica, não teme o processo participativo, porque exatamente nós só podemos construir uma DUMB para valer se ela efetivamente inspira e respira a participação profunda dos professores e de outras expressões da sociedade, como alunos e funcionários. Então, nesse sentido, também nossa chapa, a DUMB para Valer, olhando cara a cara para vocês, professores, entendem? Nós entendemos que a pesquisa, o ensino e a pesquisa é fundamental.
As condições de trabalho têm que estar, a nossa luta tem que estar relacionada à melhoria da qualidade do ensino, para todos os campos, para o Darcy Ribeiro e para todos os campos. Significa que nós entendemos um ADUM para valer dentro de uma perspectiva local, nacional e transnacional. Nós temos que fazer uma articulação e uma mobilização de nossas lutas locais com as lutas nacionais. E também pensar o internacional, porque estamos dentro de um mundo globalizado, mundializado, onde as questões econômicas, políticas, não podem ser entendidas apenas numa esfera local, reduzindo a nossa capacidade de entendimento transnacional das lutas, que hoje são importantes para fortalecer a luta dos trabalhadores dentro dessa onda, não é, que hoje vivencia o mundo, que é a crise financeira mundial do capitalismo. Pensar essa discussão para dentro da universidade é pensar a universidade crítica. Não é, de forma nenhuma, reduzir a nossa ADUM para valer dentro de um espírito de militância, mas, sobretudo, dentro de um espírito de compromisso, de força, de inteligência e capacidade de entender o local no contexto global. Penso que a pesquisa, quando falamos de pesquisa, não estamos falando só da pesquisa social aplicada, estamos falando da pesquisa pura. O conhecimento, de qualquer maneira que ele se valha dentro do espírito teórico e metodológico, onde se cumpre o pensamento científico, ele é importante. Não há discriminação sobre linhas de pesquisas e comportamento desse ou daquele professor nas suas escolhas, quando problematiza a realidade. Sobretudo, seríamos, nós, ADUM para valer, extremamente reducionistas em ficarmos aqui criando preconceito em cima da ciência. O conhecimento, ele é um conhecimento de totalidade, ele é uma expressão livre, uma decisão tão importante de cada um professor, dos seus grupos, que qualquer conhecimento inspirado no talento, na criatividade, e no que se requer como ciência, tem a sua importância em qualquer lugar do tempo e da sua história. Então, realmente, eu gostaria de deixar muito claro que nós apoiamos profundamente a pesquisa pura. A extensão, ela é fundamental, porque a ADUM, entendendo a extensão dentro do espírito, ADUM para valer, como nós entendemos, significa um diálogo com a sociedade. Esse diálogo não é esse diálogo despolitizado. Nós estamos entendendo, é uma articulação, é um lugar de fala em que a ADUM, como seção sindical, vai estar agendando as lutas dos movimentos sociais, sobretudo naqueles campos das violações de direito, contra a homofobia, discutindo a diversidade como importância ampliada no campo do debate da sociedade civil, as questões de gênero, as questões raciais, a questão da violência, a questão das xenofobias, dos estigmas, que traduzem, inclusive, há pouco tempo, traduziu aqui dentro a xenofobia e outras formas de violência no tipo de perversidade que aconteceu em querer desestabilizar a universidade para bombas e outras violências aqui dentro, com este mote de xenofobia, estigmas, etc., contra homossexuais, contra mulheres, contra tantas outras sujeitos importantes, e que esses sujeitos também são alunos e são professores. Nós temos um conjunto, uma diversidade de sujeitos sociais dentro da nossa universidade. Não seria, por acaso, que todos os nossos debates, nossas entrevistas, nós temos deixado muito claro que as temáticas da sociedade civil, que se espelha e se consolida dentro da nossa universidade, seja pelas linhas de pesquisa, pela organização dos alunos, professores e funcionários, essas lutas estão na nossa pauta e essas lutas estarão sendo garantidas democraticamente no debate da pauta das condições de trabalho. Essa relação entre as temáticas afirmativas e as discussões do trabalho, elas fazem parte da construção de uma sociedade emancipada. Não tem condições da gente pensar uma luta pelas condições de trabalho se não pensar o homem na sua totalidade e a ciência e a sociedade como uma expressão maior de vocalização democrática dos diferentes interesses dessa sociedade. E, por isso mesmo, que a extensão tem esse papel importante. E o diálogo da nossa seção sindical, se ganharmos chapa 2 para valer, é colocar para valer essa agenda na construção política do nosso sindicato. Sim, e gostaríamos também de afirmar
que, além de todas esse compromisso, esse potencial compromisso com as classes trabalhadoras dentro da Universidade de Brasília e com os movimentos sociais e com a ciência e a pesquisa, também nós precisamos pensar a DUMB para todos. A DUMB para todos. Precisamos que a DUMB abra suas portas cotidianamente para as demandas dos interesses da nossa comunidade universitária. Por isso que precisamos sistematicamente, junto com os conselhos de representantes, ampliando a participação política e fazendo essa ponte entre a universidade e a representação dele nas temáticas que nos interessam, como já falei anteriormente, nós podemos construir uma DUMB viva. Quando passarmos na frente da DUMB, a DUMB vai estar cheia de professores, alunos, funcionários, ou assistindo um debate, um seminário, ou articulando o Mercosul nos debates da discussão trabalhista, ou de pesquisas, experiências, lançamentos de livros, um café para os professores, para animar uma sociabilidade dentro da DUMB. A DUMB precisa ser uma comunidade afetiva, que articule, que interaja, que faça daquilo o nosso lugar, a nossa identidade. Lá é onde nós vamos encontrar um debate avançado, político, e uma sociabilização de experiências sem desperdícios delas para nenhum de nós. Portanto, a DUMB para valer é fazer desta DUMB o nosso referencial de luta, de sociabilidade, de força, de potência, para transformar essa universidade naquilo que Darcy Ribeiro já pensava à frente do seu tempo. Uma universidade sem fragmentos, sem setorialização. Uma universidade que articula o conhecimento entre si para melhor responder o dilema da nossa época, o dilema da sociedade global, buscando, entre sociedade e ciência, o lugar da provocação, da crise dos paradigmas e do avanço dos paradigmas no diálogo democrático com a praxis social. A DUMB para valer é uma construção pedagógica, política, científica e que valoriza, sobretudo, a identidade social, a cultura e a ciência e a política, uma tríade fundamental para poder enfrentarmos a crise do capitalismo, da globalização neoliberal. Por isso, caros professores, mulheres e homens, alunos, funcionários, comunidade universitária, nós, da DUMB para valer, temos o maior respeito por vocês, porque fazemos parte dessa história, e nós queremos, juntos com vocês, construir uma nova seção sindical. A DUMB para valer, um abraço a todos. Eu queria convocá-los para a votação. Votem, ocupe esse espaço democrático, que é de vocês, para, junto conosco, refundar um novo sentido, uma nova história na seção sindical dessa Universidade de Brasília. Muito obrigada.